Recentemente, uma publicação chamou a atenção de alguns colegas, inclusive neurologistas, porque falava sobre a ocorrência de alterações neurológicas em pacientes com Covid-19. Nós, inclusive, postamos em nosso Instagram essa notícia, inclusive avisando ou chamando atenção a esse ponto. E seria interessante a gente fazer alguns comentários sobre esse artigo antes de mais nada. Esse artigo foi publicado recentemente na JAMA Neurology, com base no estudo feito em Wuhan, na China, o epicentro da epidemia do Covid-19, um estudo que aconteceu entre janeiro e fevereiro desse ano, um estudo bem recente, que levantou em torno de 214 pacientes internados, entre pacientes graves e não graves com o diagnóstico de Covid-19, quais teriam manifestações neurológicas, alguns dos quais já na apresentação, já no início do seu internamento. Desses pacientes, 36,4% dos pacientes apresentaram alguma manifestação no sistema nervoso. Mas existem alguns comentários que devem ser feitos. Eles fizeram um trabalho muito legal porque eles recolheram várias queixas, inclusive eles não tinham condição de fazer exames muito próximos ou muito detalhados, fizeram apenas tomografia e não ressonância magnética, não submeteram a exame do LCR, não há uma ideia do segmento desses pacientes, inclusive de como eles evoluíram, a não ser pacientes que eram graves e pacientes que não eram graves. Mas esse estudo foi interessante porque nos chamou a atenção para outros sintomas e outras queixas que esses pacientes podem apresentar. Interessante é que os sintomas ou as alterações neurológicas mais importantes que nós precisamos, como médicos, como profissionais de saúde, estar atentos, é a ocorrência da alteração do nível de consciência, ou seja, pacientes sonolentos, torporosos, a ocorrência também de acidentes vasculares cerebrais e danos à musculatura esquelética ou achados condizentes com dano à musculatura estriada, elevação do CPK, de uma das enzimas que nós podemos dosar, inclusive, por exames laboratoriais. Isso nas formas mais graves, nos pacientes mais graves. E nas formas mais brandas, alterações na olfação, dificuldade de reconhecer os cheiros e também, com isso, dificuldade do paladar com gosto, também foi um aspecto que foi salientado. Se colocou também cefaleia, tontura, alterações visuais, outras queixas, inclusive queixas que são inespecíficas, queixas que podem estar relacionadas ao próprio quadro gripal. Cabe dizer também que foram colocados poucos pacientes, registro de poucos pacientes. Você imagina que foram 214 pacientes, 78 desses pacientes apresentaram manifestações neurológicas. E se conseguiu, de qualquer maneira, provar ou demonstrar que pacientes com formas mais graves tinham mais manifestações neurológicas. O que é que a gente pode guardar desse estudo? O que é que a gente pode ter desse estudo? É possível, sim, haver alterações neurológicas, alterações do nível de consciência e acidentes vasculares cerebrais em pacientes com Covid-19, seja por uma relação de comorbidade ou não. Não se sabe exatamente se pela própria invasão do vírus no cérebro ou em decorrência dos danos pulmonares, dos danos circulatórios, de outros danos relacionados ao Covid-19. Isso faz com que a gente que é profissional de saúde atente para isso onde quer que nós estejamos, sejamos nós neurologistas ou não. Devemos estar atentos a pacientes que têm manifestações neurológicas e que podem também ter o Covid-19. Dois pacientes, inclusive, apresentaram quadros condizentes com acidente vascular cerebral e durante uma semana evoluíram com sintomas de Covid-19. Um quadro muito semelhante ao que a gente tem verificado nas emergências atualmente. Portanto, mais uma vez, a gente que atua na área de neurologia, a gente deve estar atento para a necessidade de observar a evolução desses pacientes. Não apenas examinar a parte neurológica, mas lembrar da parte respiratória, da avaliação da frequência ventilatória. Para os estudantes, é mais um motivo para se pensar na avaliação do nível de consciência. A importância de você aplicar adequadamente a escala de Coma de Glasgow, lembrando dos seus 3 quesitos, a responsividade verbal, a responsividade motora, a abertura ocular. Lembrar dos seus critérios de como é que nós podemos definir alguém como comatoso ou não, com um índice menor ou igual a 8. Um outro ponto também interessante que chama a atenção é que nós, como médicos, mesmo nas nossas especialidades, temos que lembrar de examinar o paciente como um todo, lembrando da ausculta respiratória, lembrando de observar o seu padrão ventilatório, porque os nossos pacientes neurológicos podem ter Covid-19 também. E o que vale para a população em geral? Vale continuar com os mesmos cuidados de sempre, com a etiqueta respiratória,
com a preservação, o respeito às medidas de isolamento social e os cuidados em relação àquela população de risco, aqueles pacientes que são diabéticos ou hipertensos. Nesse estudo, ele diz que os hipertensos foram os que foram mais acometidos dessas formas graves e com manifestações neurológicas. Mas nós sabemos que os idosos, os diabéticos, aqueles que têm alguma imunossupressão, aqueles que são tratados para o câncer, aqueles que têm problemas clínicos, que podem, com certeza, evoluir para formas graves. Então, mais uma vez, a gente tem que lembrar da velha receita da medicina. Examinar o paciente como um todo e lembrar de como examinar o nível de consciência. Lembrar também dos acidentes vasculares cerebrais, que são tão prevalentes e tão importantes. Um tema que não deixou de ser importante, mesmo nesses tempos de pandemia. Até mais.